Ao longo do tempo, surgiram relatos de que jogadores peruanos teriam recebido dinheiro para facilitar a vitória argentina, a famosa mala preta. O ex-jogador peruano José Velázquez chegou a afirmar que jogadores da seleção teriam aceitado suborno. Mas antes de entender como aquela partida se tornou tão controversa, precisamos voltar alguns anos. E primeiramente, você que é brasileiro e torce para a Argentina, sinto lhe dizer que, se você voltar para casa agora, nesse exato momento, sua esposa tem uma surpresa para você no armário ou debaixo da cama. Dito isso, vamos dar continuidade à Copa, que tive o prazer de assistir, o futebol de verdade vencer o mal. Curiosidade 1. Como a Argentina foi escolhida? A Argentina queria sediar uma Copa do Mundo havia décadas. Com uma das maiores tradições futebolísticas do planeta, o país considerava a realização do torneio uma espécie de reconhecimento internacional. E, em 1966, durante o Congresso da FIFA realizado em Londres, a Argentina foi escolhida para sediar a Copa do Mundo de 1978. Mas havia um detalhe. A Argentina, que receberia a Copa 12 anos depois, seria completamente diferente daquela que havia sido escolhida pela FIFA. Quando a decisão foi tomada, o país ainda não estava sob uma ditadura militar. Mas, nos anos seguintes, a Argentina passaria por uma sucessão de crises políticas e econômicas. Juan Domingo Perón retornaria ao poder em 73, morreria um ano depois e deixaria a presidência para sua esposa, Isabel Perón. Em março de 76, ela seria derrubada por um golpe militar. A partir daquele momento, o país passaria a ser governado por uma junta militar liderada pelo general Jorge Rafael Videla. Quando a Copa finalmente chegou, os militares perceberam que tinha nas mãos uma grande oportunidade. O maior evento esportivo do planeta seria realizado na Argentina. A organização foi colocada sob o controle do Ente Autárquico Mundial 78, o EAM 78, e o regime investiu pesado na infraestrutura para preparar o país para o torneio. Ou seja, a Argentina havia sido escolhida em 66. Mas, quando finalmente chegou a hora de realizar a Copa, o país que receberia o Mundial era completamente diferente daquele que a FIFA havia escolhido 12 anos antes, e era justamente essa transformação que tornava aquela Copa tão problemática. Curiosidade 2. Como foram escolhidas as sedes e os estádios da Copa de 78? Quando a Argentina foi escolhida para sediar a Copa do Mundo de 78, em 66, ainda faltavam 12 anos para o torneio. A ideia inicial era espalhar a competição por várias cidades argentinas. O planejamento chegou a considerar 8 subsedes, incluindo cidades como La Plata e Tucumã. Mas ao longo dos anos, esse plano foi sendo reduzido. La Plata acabou saindo do projeto depois que a construção de um novo estádio não avançou. Já Tucumã foi retirada dos planos em meio à crescente instabilidade política e à violência que atingia a província. Por fim, a Copa seria disputada em 5 cidades e 6 estádios. Buenos Aires, Monumental e Vélez Sarsfield, em Rosário o Gigante de Arroyito, em Córdoba o Estádio Olímpico, em Mendoza o Ciudad de Mendoza e em Mar del Plata o Estádio Mundialista. Curiosidade 3. A pressão sobre a seleção. A Argentina não chegava à Copa de 1978 como uma seleção qualquer. Era a seleção da casa, disputando seu primeiro Mundial como anfitriã e tentando conquistar um título que nunca havia vencido. A equipe era comandada por César Luiz Menotti, que desde 74 vinha construindo uma seleção de futebol ofensivo e com uma identidade própria. E, embora a Argentina tivesse uma equipe forte e condições reais de brigar pelo título, o contexto político tornava aquela Copa ainda mais importante para o governo militar de Jorge Rafael Videla. A ditadura era denunciada internacionalmente por violações de direitos humanos e enfrentava movimentos que defendiam o boicote ao Mundial. Uma campanha vitoriosa da seleção, portanto, seria extremamente conveniente para o regime. A vitória poderia ser apresentada como uma celebração da união nacional. Mas existe uma contradição interessante. Menotti tinha posições políticas de esquerda bastante diferentes das da junta militar que governava o país. Ainda assim, ele continuava comandando uma seleção que tinha jogadores como Mário Kempes, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles e Ubaldo Filol. Portanto, a situação era mais complexa do que simplesmente dizer que a seleção era uma ferramenta da ditadura. A Argentina tinha uma equipe competitiva e realmente podia conquistar a Copa, mas ao mesmo tempo, quanto mais longe ela avançasse, maior seria o benefício político para o regime, e a campanha começou de forma razoável. A Argentina venceu a Hungria por 2-1, derrotou a França pelo mesmo placar, mas perdeu para a Itália por 1-0. Com isso, terminou a primeira fase em segundo lugar no grupo. E, a partir dali, a Copa ficaria ainda mais complicada. Curiosidade 4. Maradona ficou de fora. Em 1978, a Argentina tinha um garoto de apenas 17 anos que já era considerado um talento extraordinário. Seu nome era Diego Armando Maradona. O problema é que César Luiz Menotti decidiu não convocá-lo para a Copa. Maradona ainda era muito jovem e, apesar de todo o talento, Menotti entendeu que ele ainda não estava pronto para disputar um Mundial. E talvez essa tenha sido uma das decisões mais curiosas da história das Copas, porque enquanto a Argentina conquistava seu primeiro título mundial em casa, o maior jogador da história do futebol argentino assistia ao torneio de fora, até então teria que esperar. Curiosidade 5. O logo que irritou os militares. E até o símbolo oficial da Copa acabou se envolvendo com a política argentina. O logo do Mundial, que mostrava uma bola sendo erguida por duas formas azuis, lembrava para muitos argentinos o famoso gesto de Juan Domingo Perón, com os braços levantados para o alto.
Para a ditadura militar, isso era um problema. O regime havia derrubado o governo de Isabel Perón e perseguia o movimento peronista. Mas os militares perceberam a semelhança tarde demais. O logo já havia sido aprovado, divulgado e estampado em produtos da Copa. Mudar toda a identidade visual do Mundial naquele momento seria praticamente inviável. E assim, a ditadura acabou organizando uma Copa cujo próprio símbolo lembrava o líder político que os militares haviam derrubado. Curiosidade 6. O Gol 1000. A Copa de 1978 também entrou para a história por um número redondo. Durante o torneio, o holandês Rob Hansenbrink marcou o 1000º gol da história das Copas do Mundo. O gol aconteceu na partida entre Holanda e Escócia. Hansenbrink converteu um pênalti e marcou o gol de número 1000 da história do Mundial. Curiosidade 7. A misteriosa ausência de Cruyff. 4 anos antes, a Holanda havia encantado o mundo. A seleção de 74, comandada por Johan Cruyff, praticava o chamado futebol total e chegou à final da Copa do Mundo. Perdeu para a Alemanha Ocidental. Mas, mesmo sem conquistar o título, aquela equipe entrou para a história. Em 78, porém, a Holanda chegaria novamente à final. Só que sem Cruyff, craque decidiu não disputar a Copa na Argentina. Durante muito tempo, a explicação mais conhecida foi que Cruyff teria se recusado a participar do Mundial por causa da ditadura militar argentina e os crimes contra os direitos humanos cometidos pelo regime. Mas a história era mais complicada. Meses antes da Copa, em setembro de 77, Cruyff e sua família foram vítimas de uma tentativa de sequestro em Barcelona. Um homem armado invadiu sua residência, ameaçou a família e chegou a amarrar Cruyff, sua esposa e os filhos. O episódio mudou completamente sua relação com a própria vida. Durante meses, sua família precisou de proteção policial, e Cruyff passou a frequentar os jogos acompanhado por seguranças. Segundo o próprio jogador, aquela experiência fez com que ele passasse a enxergar sua carreira de outra maneira. O futebol, que até então parecia ser a coisa mais importante do mundo, deixou de ser. Anos depois, Cruyff explicou que o trauma foi um dos principais motivos para sua decisão de não disputar a Copa de 78 e negou que sua ausência tivesse sido um protesto político contra a ditadura argentina. Cruyff chegou a dizer, em essência, que, se sua decisão tivesse sido motivada simplesmente por uma questão política, ele também não teria jogado na Espanha durante anos pelo Barcelona em pleno a ditadura de Francisco Franco, o que convenhamos faz sentido. A Holanda perdeu seu maior jogador, mas não perdeu sua força. Sem Cruyff, a seleção não repetia exatamente o time de 1974, mas continuava sendo uma das grandes forças do futebol mundial. E a prova disso veio em campo. A Holanda passou pela primeira fase, avançou na segunda e, mesmo sem seu maior astro, chegou novamente à final da Copa do Mundo. Curiosidade 8. O Brasil chegava como um dos favoritos. E enquanto tudo isso acontecia, havia outra seleção que chegava à Argentina cercada de expectativa: o Brasil. A seleção brasileira havia sido campeã mundial em 58, 62 e 70. Mesmo depois da eliminação na Copa de 74, o Brasil continuava sendo uma das maiores potências do futebol mundial. E naquela Copa, tinha uma equipe bastante competitiva. O técnico era Cláudio Coutinho. O elenco tinha jogadores como Zico, Roberto Dinamite, Reinaldo, Toninho Cerezo, entre outros craques. Não era a seleção de Pelé, Garrincha, Tostão e companhia. Mas ainda era o Brasil. O mais curioso é que o Rei chegou a ser convidado para participar da comissão técnica, mas acabou não indo. O objetivo era chegar ao título. O Brasil começou sua campanha sem perder, aliás, terminou a Copa inteira invicto. Mas isso não seria suficiente para chegar à final, já que o Brasil acabaria envolvido em uma disputa direta com Videla, digo com a Argentina, por uma vaga na decisão. E é aqui que a história começa a ficar embaraçosa. A Argentina tinha uma vantagem, e nem tô falando de campo e bola. É aqui que começo a ficar puto com os cornos brasileiros que torcem pra eles. Curiosidade 9. Começa a safadeza. A derrota para a Itália fez a Argentina terminar a primeira fase em segundo lugar, e isso teria uma consequência importante. Naquele formato de Copa do Mundo, as 8 seleções classificadas eram divididas em 2 grupos de 4 na segunda fase. A Argentina caiu no grupo B, ao lado de Brasil, Peru e Polônia. O outro grupo tinha Holanda, Itália, Alemanha Ocidental e Áustria. Ou seja, a Argentina teria pela frente uma segunda fase bastante complicada. E entre os adversários estava justamente o Brasil, mas havia uma diferença importante entre as duas seleções. Enquanto a Argentina jogava em casa, o Brasil precisava percorrer distâncias enormes entre uma partida e outra. A seleção brasileira começou a competição em Mar del Plata, depois jogou em Mendoza, em seguida voltou para Mar del Plata, e depois ainda viajaria para Rosário. Ao todo, o Brasil percorreu cerca de 4.600 quilômetros durante a competição. A Argentina, por outro lado, percorreu pouco mais de 600. Isso não significa, por si só, que houve favorecimento. Mas, em uma Copa que seria decidida por detalhes, a diferença logística era impossível de ignorar. O Brasil estava viajando muito mais e, obviamente, o desgaste físico seria maior. Ainda mais que eles se enfrentariam eventualmente, a rivalidade estava prestes a ficar ainda maior. O Brasil havia terminado a primeira fase invicto. A Argentina havia perdido para a Itália. Mas na segunda fase, tudo começava novamente. Curiosidade 10. O Peru apontado para o céu. Antes de chegar ao famoso jogo contra a Argentina, o Peru não era uma seleção qualquer. Na primeira fase, terminou invicto e na liderança do seu grupo, à frente da própria Holanda. Venceu a Escócia por 3-1, empatou com a Holanda em 0-0 e derrotou o Irã por 4-1.
A equipe tinha jogadores importantes, como Teófilo Cubillas, um dos grandes nomes do futebol sul-americano, além de Hugo Sotil e Héctor Champitaz. Ou seja, o Peru chegou à segunda fase como líder do grupo e uma das equipes interessantes daquela Copa, mas aí as coisas começaram a dar errado. Curiosidade 11, continuando as safadezas. Brasil contra Argentina. A rivalidade já era enorme, mas naquela partida havia muito mais em jogo. As duas seleções disputavam diretamente uma vaga na final da Copa do Mundo. O jogo foi disputado em Rosário, diante de uma torcida majoritariamente argentina, e rapidamente se transformou em uma partida extremamente tensa. As divididas eram duras, as entradas violentas, e os jogadores das duas equipes pareciam estar disputando cada bola como se fosse a última. O árbitro húngaro Károly Palotai distribuiu 4 cartões amarelos, mas ninguém foi expulso. O jogo terminou em 0-0. Um resultado que naquele momento mantinha o Brasil à frente da Argentina na disputa pela vaga na final, mas a tensão daquela partida não terminaria com o apito final, porque na última rodada, Brasil e Argentina ainda disputariam a classificação. Curiosidade 12. Mudança nos horários. Antes da última rodada, Brasil contra Polônia e Argentina contra Peru estavam programados para acontecer no mesmo horário. Isso impediria que uma seleção soubesse exatamente qual resultado precisava para chegar à final, mas a programação foi alterada. O Brasil jogaria primeiro. A justificativa oficial estava relacionada à transmissão e à programação da televisão. O Brasil entrou em campo e venceu a Polônia por 3-1. Agora, a Argentina sabia exatamente o que precisava fazer: vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença para ultrapassar o Brasil no saldo de gols. Se os jogos tivessem acontecido simultaneamente, a Argentina teria precisado jogar sem saber o resultado do Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. Em uma Copa organizada por uma ditadura e com uma decisão que beneficiava diretamente a seleção da casa, a situação naturalmente levantou suspeitas. E, se isso já parecia estranho, o que aconteceu depois só pioraria as coisas. A Argentina entrou em campo contra o Peru. Precisava de 4 gols. E aí veio a cereja de merda nesse bolo de bosta. Curiosidade 13. Mala preta escancarada. O Peru já estava eliminado da disputa pela final. Mas o Brasil ainda tinha esperança. Depois de vencer a Polônia por 3-1, a seleção brasileira precisava torcer para que a Argentina não conseguisse tirar sua vantagem no saldo de gols. E isso não parecia impossível. A Argentina precisava vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença, mas também não era algo simples. O Peru havia feito uma boa primeira fase, terminado na liderança do seu grupo, e tinha jogadores de qualidade. Por isso, quando a partida começou, o Brasil ainda acreditava que o Peru poderia dificultar a vida da Argentina. Mas o que aconteceu foi completamente diferente. A Argentina venceu por 6-0, e a partida imediatamente levantou suspeitas. O resultado já era surpreendente, mas não era apenas o placar. A forma como alguns jogadores peruanos se comportaram em determinados momentos da partida também chamou a atenção. Erros defensivos estranhos, pouca resistência e uma atuação muito abaixo do que aquela equipe havia apresentado na primeira fase. Para quem assistia de fora, algumas cenas lembravam até situações que hoje associamos a esquemas de manipulação de resultados e apostas esportivas. Anacronicamente falando, óbvio, porque certos comportamentos em campo pareciam simplesmente estranhos demais para uma seleção que havia chegado à segunda fase invicta e liderado seu grupo. A Argentina precisava de 4 gols, marcou 6. E, com isso, ultrapassou o Brasil no saldo de gols e garantiu sua vaga na final. O Brasil havia terminado a Copa invicto, é por isso que voltaram ao país, se autodeclarando campeão moral. Curiosidade 14. Suspeito otário. A Argentina avançou para a final e poucos dias depois venceu a Holanda por 3-1 na prorrogação, conquistando o primeiro título mundial de sua história. Mas, se a Copa de 66 já parecia estranha em alguns momentos, espere para ver o que seria descoberto e alegado nos anos seguintes sobre aquele 6-0. Ao longo do tempo, surgiram relatos de que jogadores peruanos teriam recebido dinheiro para facilitar a vitória argentina, a famosa mala preta. O ex-jogador peruano José Velázquez chegou a afirmar que jogadores da seleção teriam aceitado suborno. O ex-goleiro Ramon Quiroga também declarou estar convencido de que alguém havia recebido dinheiro naquela partida. E anos depois, o ex-jogador Germán Leguía confirmou que havia relatos de uma oferta de dinheiro aos peruanos, embora, segundo ele, a proposta que conhecia teria vindo do Brasil para que o Peru não perdesse por uma diferença muito grande. Também surgiram acusações de que o governo argentino teria feito acordos econômicos com o Peru em troca de ajuda na classificação. Essas alegações incluem desde dinheiro até acordos envolvendo alimentos e ativos financeiros, mas nunca houve uma comprovação definitiva de que o jogo foi comprado. O que se sabe é que a Argentina venceu por 6-0, exatamente a diferença de que precisava. O que não se sabe até hoje é se aquela goleada foi apenas uma atuação desastrosa do Peru, ou se havia algo muito mais sujo acontecendo nos bastidores. Mas, e então, o que você brasileiro que torce para a Argentina tem a dizer sobre isso? Confessa pra nós, você só quer um pouco de atenção, né? Enfim, obrigado por assistir, e até a próxima, se bem que a Copa acabou, né, mano? Que tristeza. Que tristeza.